Sra. Deputada Eurídice Pereira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento a Sra. Doutora. E eu permitia-me recorrer aqui a duas expressões, a duas frases que familiares diretos do David Duarte pronunciaram antes e depois do falecimento e que eu acho que nos indicam o caminho das razões pelas quais aqui estamos hoje. Uma tem a ver com a namorada, quando ele parte de Santarém e lhe diz: eles vão cuidar de ti. E uma outra que tem a ver com uma expressão dita pela mãe do David Duarte após a morte do filho e que diz: confiamos, eles deviam saber o que era melhor. Esta expressão do eles significa que nós temos que saber se eles falharam ou não. E penso que para honestidade da análise, todos nós aceitamos que alguma coisa falhou, que não foi tudo correto e que alguma coisa de facto falhou. Importa, portanto, por isso, saber quem são eles, porque é que falharam e onde é que falharam. Eu acho que é aqui que nos devemos situar com toda a transparência. E daí que me leva às primeiras questões. Santarém, o Hospital de Santarém identificou um neurotrauma, uma hemorragia cerebral, desconhecia se se tratava de um aneurisma ou de um vaso que tinha entrado em ruptura, contactou São José, tudo isto nós sabemos, no sentido de perguntar se tinha condições para receber o doente. São José terá dito que sim, que teria essas condições. E, portanto, a primeira pergunta é porque é que o Hospital de São José aceitou receber o doente, se sabia, e não sabia naquele dia, sabia já há perto de 2 anos, que tinha incapacidade de resposta na área da neurocirurgia vascular e mesmo da neuroradiologia de intervenção ao final de semana. Até porque, se lhe respondessem que não, eu faço uma segunda pergunta, se São José respondesse que não a Santarém, a pergunta que eu faço é se Santarém estava preso a uma referenciação estanque ou podia ter recorrido a outro hospital. Mas não foi assim que aconteceu. O doente vem para o São José, vem para o Hospital de São José, e a pergunta que aqui também se impõe é porque é que não foram desenvolvidas diligências, se é que não foram, diligências para completar a equipa, no sentido da cirurgia ser executada, e em alternativa, porque é que não foram desenvolvidas diligências para uma transferência onde existisse resposta. Até porque se sabe que nessa noite o Garcia da Horta em Almada tinha capacidade de resposta e soubemos hoje de manhã que Santa Maria também tinha resposta, mas segundo o seu presidente do Conselho de Administração, não houve contacto. E aqui também surge uma outra pergunta, feita à Sra. Doutora, é se houve ou não contacto de São José para acionar o Hospital de Santa Maria. Uma outra questão prende-se com o facto de ter deixado de haver escala ao fim de semana há bastante tempo e, portanto, é incontornável a pergunta: quantas, se é que houve, situações semelhantes a estas que ocorreram se verificaram, aliás, como é que se procedeu nessas situações e que consequências tiveram? Até porque este caso torna-se amplamente público através da carta de um familiar, no caso da namorada. A existirem outros casos e, eventualmente, perante o silêncio dos mais próximos, este caso foi ao longo de 2 anos, estas situações foram ao longo de 2 anos, apesar de serem conhecidas num grupo restrito, não eram do domínio geral. Dito isto, entra-se numa outra esfera de questões. E isto tem muito a ver com a Sra. Doutora enquanto dirigente, enquanto presidente do Conselho de Administração. É que não era possível de todo ter-se conhecimento de um problema desta gravidade, e estou-me aqui a referir à falência das escalas ao final de semana, e não desenvolver em consequência diligências. E, portanto, pergunto-lhe
Sra. Doutora, que diligências é que foram estabelecidas no período de 2013 até ao final de 2015, no sentido de encontrar respostas à ausência de escala ao fim de semana, ou seja, os mecanismos, digamos que, de substituição, quer junto da tutela, quer junto do Ministério da Saúde, quer junto das outras unidades hospitalares, no sentido de haver uma cooperação, um trabalho em rede, uma organização que desse resposta a estes dramas. Até porque sabe-se que há uma diferenciação de organização no centro e norte do país. E a minha pergunta é se ela existe de facto e o que é que a diferencia de Lisboa Central. E ainda lhe pergunto, Sra. Doutora, se é verdade que a entidade reguladora de saúde recomendou-lhe a si, portanto, ao centro hospitalar que preside, em julho de 2015, que transferisse os doentes ao fim de semana para unidades com recursos adequados. Estou mesmo a ter necessidade de concluir e, portanto, o resto das questões, obviamente, que ficarão para um segundo momento. Muito obrigada.